Nós vamos falar agora do caos que está a política no Maranhão. Foram divulgadas ontem duas mensagens de áudio mostrando as negociatas do Flávio Dino com o pessoal, com o atual governador, que é o Carlos Brandão, né? Olha que, cara, que baixaria, meu amigo. E ainda joga uma quantidade enorme de lama no Dino, né? Mostrando que o STF não é sério mesmo, né? É um programa recheado, é um programa longo, hoje eu não tenho hora para ir embora, então eu peço a você que crave o dedo no like, manda o programa para os seus amigos e principalmente para os inimigos. Afinal, esse é o Paulo Figueiredo Show número 200. Os meus amigos do Pavenews. Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do caos que está a política no Maranhão. Foram divulgadas ontem duas mensagens de áudio mostrando as negociatas do Flávio Dino com o pessoal, com o atual governador, que é o Carlos Brandão, né? Olha que, cara, que baixaria, meu amigo. A gente sempre soube que teve muita influência, né? Que o STF é um tribunal político e coisa e tal, sempre teve muita política ligada no STF. Mas nesse nível de troca-troca direto com o governador, cara, é uma bomba a mensagem, né? E isso bota o Flávio Dino numa posição muito ruim, né? Tudo bem que ele tá lá no STF, tá tranquilaço, coisa e tal, mas mostra que a coisa que é corrupção pura no final das contas, né? Ele tá usando o cargo dele no STF para intervir na política do Maranhão. E pior, essa briga toda tá jogando para baixo o PT e o PCdoB lá no Maranhão. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Noviça Rebelde, Alho Não É Bugalho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Cláudio Drantas traz pra gente aqui a notícia da crise no Maranhão. A gente já falou sobre isso outro dia. Eu falei para vocês que o Flávio Dino estava pensando em sair do STF, voltar para a política e coisa e tal. Eu acho que ele vai acabar fazendo isso mesmo, porque a política é muito mais dinâmica. A política no STF não é tão saborosa quanto a política na política mesmo, no executivo, né? Enfim, e quando o Flávio Dino saiu lá do Maranhão, ele deixou o Carlos Brandão, que era o vice-governador dele na época, era do mesmo partido. O Flávio Dino ele era do PCdoB, mas depois ele foi para o PSB, né? E o Carlos Brandão era do PSB também. Só que aí o Carlos Brandão começou a brigar com o Flávio Dino, né? E aí a pressão do Flávio Dino sobre o PT e sobre o PSB foi muito grande, o pessoal abandonou o governador do Maranhão lá. Então o governador do Maranhão está meio isolado nessa história toda. Aí agora, né, a gente não sabe quem divulgou, a divulgação foi feita por um partido da oposição lá no Maranhão, mas fala uma conversa supostamente entre associados, aqui ó, entre os deputados Rubem Pereira Júnior e Márcio Gerri do PCdoB, que são ligados ao Flávio Dino, uma conversa que supostamente seria negociação com o Flávio Dino sobre esse caso, essa briga com o Carlos Brandão, né? Então aqui, ó, nos últimos dias o Maranhão mergulhou numa crise política após a divulgação de áudios de aliados do Flávio Dino que tratam de um suposto acordo entre ele e o sucessor, o Carlos Brandão, com quem mantém rompimento político, né? Segundo os aliados, o ministro do STF teria exigido que seu grupo político assumisse uma prefeitura, a prefeitura de Colinas, no Maranhão. Colinas fica aqui no Maranhão, tá? Numa cidade do interior do Maranhão, né? Ele teria feito um acordo que essa prefeitura seria entregue para o grupo dele, né? Não sei como que seria entregue, né? Será que sair da eleição 2024? Não faz sentido, né? Ou será o prefeito renunciar para assumir o vice? Não sei como é que é a negociação aqui, ó. Aqui, ó, na gravação que envolve o petista Júnior, o parlamentar aparece falando no Viva Voz durante um telefonema gravado em vídeo. Ele menciona a necessidade de cumprir o acordo de Colinas e tratar bem quem votou no governador nas últimas eleições, né? Na ligação exposta, Flávio Júnior se refere a Flávio Dino como ele. Ele disse: Júnior, se a gente conseguir avançar nessas duas pautas, zera tudo. Eu libero o TCE. A gente faz de conta que nunca se desentendeu em nada na vida. Zero o jogo todo de novo. Caramba, meu, olha só, isso aqui é o Flávio Dino falando que não, que tem que liberar a cidade de Colinas e não sei o que lá, e tratar bem quem votou no governador. Eu imagino que ele está querendo dizer alguma pessoa que deu dinheiro para ajudar o governador, né, para ajudar na eleição, né, tratar bem, deve ser fazer alguma coisa que essa pessoa está querendo, e entregar a prefeitura de Colinas, e a gente faz de conta que nunca se desentendeu, que nunca teve problema.
Olha, tudo bem, isso aqui não é o Flávio Dino falando, é o cara do PT falando o que o Flávio Dino disse. Mas ainda assim é uma coisa absurda, né? Uma coisa que mostra um distrato completo, um descaso completo com a justiça, com o direito de fato, né? Ou seja, eles estavam vendo isso como política simples. O Flávio Dino é um político do Maranhão no STF, a verdade é essa, né? Lembra, como é que começou essa história? Depois que o Flávio Dino foi eleito senador em 2022, assumiu o vice dele, o Carlos Brandão, que se reelegeu em 2022 e continua governador. No início, os dois estavam tudo super juntos e coisa e tal, mas aí, como acontece é muito comum esse tipo de coisa, começaram a ter desentendimentos entre os grupos políticos, né? Porque o Flávio Dino entendia que ele continuava governador do Maranhão, e o Carlos Brandão entendeu, não, eu ganhei a eleição, agora o governo é meu, não tem que obedecer mais o Flávio Dino, né? Ainda mais quando o Flávio Dino foi pro STF, não tá nem no executivo mais, como é que pode, né? Só que aí o pessoal que era mais ligado ao Flávio Dino do que o Carlos Brandão se ressentiu, né? Em determinado momento, o Carlos Brandão indicou pessoas para o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, né? O Tribunal de Contas do Estado é um emprego ótimo, cara, um emprego excelente, é um emprego vitalício, que você vira juiz do TCE e o resto da vida você vai poder fazer nada e ganhar dinheiro, né? Tipicamente o pessoal indica esposa, primo e amigo, não sei o que lá. Recentemente teve o caso do Camilo Santana, que indicou a mulher dele para o TCE, né? O que é um absurdo esse tipo de coisa. Enfim, mas de qualquer forma é uma indicação política, né? E daí o Carlos Brandão indicou uma pessoa para o TCE e o Flávio Dino segurou, que suspendeu o processo de análise de indicado de vaga no Tribunal de Contas da União. Com base em quê? As indicações do Camilo Santana eram muito piores ali no Ceará e ninguém parou ela, ninguém bloqueou ela. Mas a do cara que, como era contrário ao interesse do Flávio Dino, o Flávio Dino bloqueou isso no STF. Caramba, bicho, que vergonha, bicho. Flávio Dino. Mas é o que virou o STF, né? Virou política pura, esquece juiz, esquece direito, esquece lei, o que importa só é o poder político, né? Aqui, ó. Aí o Dino ainda mandou investigar suposto esquema de compra de vagas na indicação de conselheiros do TCE para atender, né, para brigar com o Carlos Brandão, que, de novo, era amigo dele, mas eles brigaram agora, né? E aí, essa briga já está acontecendo há um tempão e coisa e tal, mas a coisa degringolou agora depois que eles divulgaram um áudio falando na tribuna de conversas gravadas de deputados do Maranhão, né? Então, o deputado estadual, o Iglesio Moisés, do PSB, o PSB brigou depois com o Carlos Brandão. Então, o Carlos Brandão era do PSB, ele agora não tem partido mais, o PSB saiu do governo, né? E esse deputado aqui mostrou na Assembleia áudios atribuídos aos deputados federais, o Márcio Gerri e o Rubens Pereira Júnior, do PT, além de relatos envolvendo o Flávio Dino, do STF, né? São duas coisas: cumprir o acordo de Colinas e tratar bem quem votou bem no governador, né? Rodrigo Lago, Carlos Lula e Flávio Dino disse: Júlio, se a gente conseguir avançar nessas duas coisas, zera tudo. A gente consegue avançar no TCE e finge que nunca nos desentendemos, né? Ou seja, esse daí é o acordo, no final das contas, que o Flávio Dino está querendo fazer com o Carlos Brandão lá no Estado, né? Para terem divulgado isso daí, e é porque a coisa já degringolou completamente. Já está tudo degringolado, né? Aqui, ó. Outro áudio citado por Iglesio é atribuído ao ex-secretário estadual, o Diego Galdino, que menciona uma conversa direta com o Flávio Dino em um suposto acordo político de Colinas. Eu conversei com o Flávio semana passada. Aí ele conversou pessoalmente comigo e disse com essas palavras que eu vou te dizer aqui: Galdino, conversa com o Felipe, conversa com o Brandão, que eu só quero conversar sobre Colinas. Eu só faço questão de Colinas. Deixa pra lá Barreirinhas, deixa pra lá outras coisas. Se eles fizerem um gesto pra mim, que vai estar comigo sobre Colinas, para não ter confusão, só queria que me mantivessem um acordo de Colinas. Eu abro mão de Barreirinhas. Barreirinhas é essa outra cidade do Maranhão aqui, né? Então, ou seja, cara, isso é política da mais rasteira. Aqui, de acordo com o Iglesio, os áudios e mensagens indicam uma trama político-jurídica voltada para pressionar o governador Carlos Brandão a redefinir espaços de poder no executivo estadual. O deputado exibiu ainda prints de mensagens atribuídas a um desembargador federal que, segundo ele, teriam orientações para que o governador adotasse gestos políticos a fim de conter danos e evitar o avanço de investigações. Que investigações? Essas investigações aqui que o Flávio Dino mandou a PF fazer para investigar esse caso lá no Maranhão, né? Ou seja, a briga está aberta, né? Brandão precisa baixar a bola e segurar a arrogância burra dos irmãos.
há alguns inquéritos para estourar, e isso vai jogar ele na lama. Ou ele parte para contenção de danos, ou ele não chega em abril. Afastar o irmão do governo, entregar secretarias ao PT, anunciar que é candidato a senador e que o Felipe Camarão vai assumir a ampla coalizão e retirar parentes do governo. Ou seja, o que eu estou querendo fazer aqui, né? O Carlos Brandão tirou o pessoal do PT do governo, né? Ele quer que botou o irmão dele no governo. Aí ele quer que o que eles querem? O que o Flávio Dino quer? Que ele tire o irmão do Carlos Brandão do governo, entregue secretarias ao PT, anunciar que é candidato a senador e que o Felipe Camarão, que é o vice-governador agora, que é do PT, vai assumir numa ampla coalizão e retirar parentes do governo. Ou seja, o Flávio Dino está querendo que o cara traga de volta o grupo de poder do Flávio Dino para o governo. O Carlos Brandão tirou o grupo de poder do Flávio Dino do governo. O que é grupo de poder? Os indicados políticos, né? Tinha um monte de gente na secretaria que era do PT, que era do PSB, que era ligado ao Flávio Dino, e agora esse pessoal todo foi retirado pelo Carlos Brandão, que é o atual presidente, o atual governador lá do Maranhão, né? O deputado estadual Iglesio Moisés ainda trouxe à tona informações ao afirmar que servidores da Cinfra, deve ser a Secretaria de Infraestrutura, né, que atualmente enfrentam acusações de fraude em um sistema interno para incriminar Marcos Brandão, que é o irmão do Carlos Brandão, estiveram ativamente envolvidos em campanhas eleitorais do PCdoB. Ou seja, era todo mundo do mesmo grupo, mas aí saiu essa briga, né? Essa é a confusão. Aí o que aconteceu? O Gerri, que é do PT, rompeu com o governo do Maranhão, confirmou a saída do secretário após divulgação das gravações. O PSB saiu, anunciou o desembarque do governo Brandão. Lembra, o Brandão era do PSB lá no Maranhão, o PSB saiu do governo, né, ele está agora sem partido. E aqui, ó, rompido com Dino, governador do Maranhão atrapalha o xadrez do PT para 2026. O grande problema nessa história toda é justamente essa briga do PT para manter o Maranhão. O PT queria o governo do Maranhão pela primeira vez, né? O Felipe Camarão, que é o vice-governador agora, seria apoiado pelo grupo todo para o governo em 2026. E isso gerou uma confusão tão grande que o Lula foi ao Maranhão para tentar unir aliados do Dino e o governador. Ou seja, o Lula foi lá no Maranhão para tentar conversar com todo mundo, chegar num ponto e coisa e tal. Aqui, ó, o gabinete de Lula já agenda a reunião entre o ex-presidente e o governador Carlos Brandão. O Lula está tentando resolver o problema lá. Por quê? Qual que é o grande problema que eles têm lá? Eduardo Braide lidera cenários para o governo do Maranhão. Quem que é Eduardo Braide? Eduardo Braide do PSD, atualmente prefeito de São Luís. Tem gente que diz que ele é bolsonarista, até eu confesso que eu não conheço ele, não conheço. Mas é do PSD. PSD pode não ser direita, mas pelo menos uma esquerda também. Já é um avanço em termos de Maranhão, né? Então tá aqui, ó. Indo cenários, o Braide tem 36% das intenções de votos contra 22% de Orleans Brandão, que é o sobrinho do Carlos Brandão, que seria o mais bem colocado. Aqui, ó, tá aqui, dá para ver aqui fácil, aqui, olha só. Então, quem está liderando neste momento, tudo bem, verdade seja dita, a gente está ainda há um ano das eleições, então ainda vai rolar muita água ainda, muito disso aqui pode mudar ainda, né? Mas olha só, o Eduardo Braide do PSD está ganhando com muita folga, 36%. O Orleans Brandão é o candidato do Carlos Brandão, não é do Flávio Dino. O candidato do Flávio Dino está aqui, ó, Felipe Camarão, do PT, com 7%. Ou seja, o problema é isso, né? O Orleans Brandão ficaria na frente do Felipe Camarão. Ainda tem o cara do Novo aqui, ó, o Laésio Bonfim do Novo, está em terceiro lugar com boas chances aqui, né? Ou seja, essa briga do Orleans Brandão era do PSB também, era ligado ao Carlos Brandão, é sobrinho do Carlos Brandão, e aí o PT e o Flávio Dino querem que ele abandone a candidatura para ajudar o Felipe Camarão. E estão ameaçando fazer o impeachment do Carlos Brandão lá no Maranhão. Tentaram fazer uma parada, tentaram reunir, votar a presidência da Câmara dos Deputados, lá da Assembleia do Maranhão, para fazer o impeachment do Carlos Brandão, mas não deu certo, ficou 50-50, ficou meio a meio, ou seja, não conseguia. Cara, tá uma confusão linda isso. Porque você vê essa confusão, essa briga entre o Flávio Dino e o Carlos Brandão, tá ajudando a direita, pô, tá ajudando aqui o Eduardo Braide do PSD e tá ajudando o Laésio Bonfim do Novo aqui, que estão crescendo nessa história. Tá arriscado chegar a 2026, e essa coisa toda aqui, ó, se o cara do PT sair fora, se o Felipe Camarão sair fora, o Orleans Brandão ganha um pouco mais de musculatura aqui, mas não ganha muita coisa não, né? Ou seja, essa confusão toda aqui é ótima pra gente, porque pode trazer o Maranhão um pouquinho mais para a direita, se não para a direita de verdade, pelo menos para centro-direita ou para o centro.
né, para o centro, já é uma evolução em relação à esquerda. E outra coisa, né, isso daqui joga uma lama inacreditável no Flávio Dino. Se alguém tinha alguma expectativa que o Flávio Dino ia se tornar um juiz, ia deixar de ser político, ia virar a chave e passar a ser juiz e coisa e tal, pode desligar a sua chavinha, porque sua chavinha não vai a lugar nenhum, né? E continua mais um monte de briga. Aqui, ó, após gravações, o Brandão acusa os comunos socialistas de chantagem e barganhas nada republicanas, o que é verdade, né? O que está acontecendo aqui. E ainda joga uma quantidade enorme de lama no Dino, né? Mostrando que o STF não é sério mesmo, né? E embora isso não mude nada, né? Fazer impeachment do Dino agora pode ser uma coisa mais fácil, né? Pode ser que a gente consiga jogar aí que o Dino está fazendo política no Maranhão. Se tiver mais prova disso daí, já tem um caminho para impeachment do Dino. E lembra que o Dino talvez seja mais fácil fazer o impeachment dele do que do Alexandre de Moraes, porque tem muito senador e muito deputado puto com ele por conta daquelas emendas, né, da questão de barrar emendas do governo Lula. Então eu não sei não, hein? Eu acho que o Dino pode ficar numa situação complicada nisso daí. E aí, o que você achou dessa história toda? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o tio Pavê quer muito saber o que você pensa. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notícias mais bombásticas da semana. Porque aqui, a verdade não se esconde, a gente mostra tudo. Até o próximo vídeo. Oi! Diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pavê News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias, contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.